Olá, boa noite a todos. Começamos mais um evento Diálogos Informacionais. É o nosso terceiro encontro e o tema de hoje é a preservação do patrimônio histórico, a gestão e a preservação do patrimônio histórico. Primeiramente, agradecer o apoio das instituições parceiras, né? A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Unesp, né, no seu campus Marília, a Associação de Arquivistas de São Paulo e o Conselho Regional de Biblioteconomia. Para falar da gestão e da preservação do patrimônio histórico, teremos a Sônia Troitino, que é doutora em História Social pela USP, com graduação em História pela mesma instituição, e é docente da Unesp no Departamento de Ciência da Informação, nos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia. Ela também é coordenadora do Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, e é presidente da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Unesp, a CADA. Teremos também a Isabel Ares Maringelli, que é doutoranda e mestre em Ciência da Informação pela USP. Ela é especialista em bens culturais, economia e gestão pela FGV e é graduada em biblioteconomia e documentação pela FESP. Ela coordena a biblioteca Walter, desculpe se pronunciar errado aqui, Walter Way, ou Walter Way, e o Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca de São Paulo, e também é professora da graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESP. Nós teríamos também, a expectativa é conseguirmos contar também com Camila Brandi de Souza Bentes, que é diretora técnica do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo Público do Estado de São Paulo, socióloga, especialista em gestão pública. A Camila Brandi está com um problema na conexão dela, aparentemente teve uma queda de energia no bairro em que ela mora, aqui na capital, na Zona Norte, e estamos aguardando para ver se conseguimos retomar o contato com ela, tá? Bom, enquanto isso, vamos tocando à espera dela, começando com a Sônia e a Isabel Aires. Primeiramente, agradecer pela participação, agradecer por elas terem se disponibilizado, representando as suas respectivas instituições. Com esse evento, o Instituto Legislativo Paulista continua com sua missão de propor o debate de temas relevantes, né? Não só especificamente da política, mas também temas relevantes de políticas públicas em geral. Bom, eu vou começar com a Sônia, enquanto a gente continua aguardando aqui a Camila, torcendo para que ela consiga participar. Sônia, considerando a abrangência, né, o tema de hoje é patrimônio histórico, mas a gente sabe que é um termo um pouco amplo. Qual o lugar que a gente teria para os acervos documentais no contexto de preservação? Boa noite, Stanley, boa noite a todos e a todas. Antes de começar a comentar um pouquinho sobre essa questão do patrimônio histórico, eu devo agradecer ao convite que me foi feito. É uma alegria estar aqui com vocês e poder discutir um pouquinho sobre essa questão da gestão da preservação do patrimônio histórico, né? Um tema tão abrangente e muitas vezes de difícil definição, e justamente por isso é que normalmente todas as confusões, as imprecisões, as faltas de critério surgem e atropelam a necessidade de preservação do que é entendido como bem comum. A gente tem que entender o patrimônio, o sentido da palavra, com aquela origem inicial do direito romano, o patrimônio é aquilo que fica, é uma questão de espólio, de legado, é o que pertence a todos nesse sentido, não patrimônio individual, estamos falando de um patrimônio social, de um patrimônio das comunidades, né? E aí também essa noção de pertencimento, ela vai variar conforme ao que a gente está se referindo exatamente. A gente pode falar de patrimônio regional, um patrimônio estadual, um patrimônio nacional e até um patrimônio mundial, como
apregoado pela Unesco dentro do seu programa Memória do Mundo, que eu já vou falar dele daqui a pouquinho, porque vale a pena retomar essa questão do programa Memória do Mundo. Mas voltando ao conceito original de patrimônio, o problema é que a questão do patrimônio ele é um conceito muito ramificado. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando do que exatamente? Está falando de um patrimônio cultural, de um patrimônio histórico, de um patrimônio natural, estamos falando de patrimônio material, de patrimônio imaterial. É sempre necessário conceituar, né, e definir, recortar muito bem ao que nós estamos nos referindo como patrimônio. Existe, evidentemente, por conta dessa ramificação extrema, gerada uma falta de precisão. Essa falta de precisão, ela interfere em algumas questões fundamentais, como a identificação do que é o patrimônio e a definição do mesmo. Costumeiramente, né, a definição do que é patrimônio ou não costuma ser... É algo que costuma acontecer ou ser determinado, melhor dito, diante de experiências pessoais, sim, as pessoas responsáveis por definirem o que é patrimônio ou não, e estamos falando de um entendimento de patrimônio vinculado à institucionalização, né, amarrado no que seriam ou que se tornam políticas específicos para o seu zelo. Você tem os agentes que vão identificar o que é patrimônio, né? Se a gente quer preservar alguma coisa, antes a gente precisa dizer o que vai ser preservado em si. Normalmente, essa definição ela se baseia em algumas experiências pessoais, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de gostos, em relação a experiências mesmo, né? Experiências que vão se acumulando ao longo de muitos anos de atividade desses agentes, e, em grande parte, políticas conjunturais também acabam definindo o que é patrimônio, né? Gestões específicas acabam colocando determinados interesses na ordem do dia, na pauta estabelecida, e aí vão determinar qual objeto acaba se tornando patrimônio ou não. Que isso é um problema? Isso é um problema enorme, né? Para que a gente tivesse uma tomada de decisão mais transparente, mais consolidada, que refletisse melhor o que pertence à sociedade, seria necessário, sim, políticas, mas políticas públicas estruturais, nunca conjunturais, políticas que fossem fixas, né, que ela se prolongasse ao longo de várias gestões. Isso daria bastante solidez na tomada de decisão dos bens a serem preservados, né? Normalmente, existem 3 critérios básicos, depois alguns outros que vão surgindo, mas a definição do patrimônio costuma levar em consideração critérios históricos, ou seja, tem um bem, ele precisa ser analisado para determinar se tem características que o validem enquanto patrimônio ou não. Geralmente, os parâmetros adotados são critérios históricos, critérios artísticos e critérios significativos. Ou seja, aqueles critérios, os significativos, que vão vincular a identificação do objeto à comunidade a qual ele pertence. E eles são derivados de uma demanda social, né, de certos fatores culturais muito próximos à população como um todo. No Brasil, a noção de patrimônio ela vai surgir ali, junto com a criação do Instituto Histórico Geográfico, 1838, se não me falha a memória. É claro que a gente está num período muito recente, após a independência do Brasil, é um período onde se sente muito forte a necessidade de construção de uma história nacional, e a noção de história adotada, ela é pautada em documentos ditos oficiais, não qualquer documento, mas o que se considera oficial. A história dos grandes personagens, dos grandes feitos, dos grandes eventos, das grandes movimentações políticas, é algo incentivado
pelos institutos, bom, eu falei Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, mas cada estado tem o seu Instituto Histórico-Geográfico, e eles foram, e em vários estados ainda são instituições extremamente importantes e militantes na preservação do que se entende por patrimônio documental. Claro que é um recorte, é uma visão, é uma perspectiva, é um direcionamento determinado, mas é algo que é inegável, que estimulou a preservação de documentos, de várias formas de documentos. Tanto é assim que a criação do Arquivo... Bom, a criação do Arquivo Nacional foi alguns meses, um pouquinho antes que a criação do Instituto Histórico-Geográfico, mas eles tiveram uma vinculação muito próxima, né? Os institutos históricos-geográficos estimularam e trabalharam muito na seleção de fontes, transcrição e publicação de determinados documentos. Daí já se vê a importância do que eles estão entendendo por patrimônio, o que deve ser divulgado, o que deve ser preservado, o que deve ser tido. É claro que um século depois, ali pelos anos 1930, estou falando da situação brasileira, a noção de patrimônio mesmo, normalmente a literatura remete à Revolução Francesa, que eu estou localizando o conceito de patrimônio histórico e vou evoluir para o patrimônio documental dentro do caso brasileiro. E no Brasil, lá pela década de 1930, né, há uma ampliação desse conceito do que é patrimônio. A simples definição, seleção de determinados documentos escritos, em sua maioria, não são capazes de representar o patrimônio de uma nação como um todo. Ganha voz a patrimonialização de edificações, de obras de artes e de manifestações culturais. Está dentro de um contexto modernista específico. A gente está falando do Gustavo Capanema, a gente está falando aqui em São Paulo sobre o papel de Mário de Andrade na Secretaria de Cultura Municipal. Não é à toa que lá pelo final da década de 30 é criado o Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, o SFAM, que depois acabou evoluindo para o atual IFAM, que tem essa representação tão importante e tão bonita. Mas, verdade seja dita, na atualidade, o IFAM, enquanto um instituto nacional, não foca tanto na questão do patrimônio documental, né? Contudo, ele é um órgão de política de Estado que serve à definição do que é patrimônio. São políticas um pouco mais estáveis, né? Apesar que é conhecido os dramas conjunturais e que exatamente nesse momento, né, também a gente consegue preservar. Isso se dá a uma movimentação da compreensão do que é história, do que é patrimônio, do que é memória, de quais valores devem ser tidos ou devem ser preservados nesse sentido, né? Mas isso não quer dizer que há um descaso com o patrimônio documental. Ele continua ativo, né? Paralelamente a ele, diversas instituições de guarda vão surgindo, arquivos públicos em diversos níveis de Estado, arquivos privados, centros de documentação, centros de memória. Cada vez que se cria um órgão desses, tem uma missão muito clara, é uma missão de preservação de patrimônio, do que vai servir à sociedade, do que representa a sociedade e o que deve ser cuidado por todos, justamente por ser entendido como bem comum, né? Isso acontece no Brasil, isso acontece em diversas partes do mundo, e eu retomo a questão do programa Memória do Mundo da Unesco. Eu vou tomar liberdade aqui de falar, esse programa é muito conhecido, todo mundo sabe como é que ele acontece, existe um processo de seleção anual em diversas esferas, então você tem... aqui no Brasil mesmo, você tem o programa do que é memória brasileira, depois o que é memória latino-americana, o que é memória mundial, ou seja, você tem justamente essa questão da territorialidade do patrimônio,
que é importante, né? Inclusive para o patrimônio documental. Em relação ao programa Memória do Mundo, a Unesco, ela estabeleceu esse programa baseado em 3 objetivos muito claros e muito interessantes. O primeiro, facilitar a preservação do patrimônio em nível mundial, o que é para todos. Ela entende o patrimônio documental mundial como um bem comum, como representativo da sua população, como a serviço da memória, e por isso deve ser cuidado, preservado e divulgado. Então, objetivo 1, facilitar a preservação documental. O segundo objetivo vai remeter à necessidade de facilitar um acesso universal a essa documentação que é tão representativa dos povos em geral. E o terceiro, não menos importante, é o estímulo à conscientização da existência e da importância do patrimônio documental. Muitas vezes se destrói patrimônio porque ele não é reconhecido como tal. Então, a consciência, a tomada de consciência, a criação de vínculos, a conexão da identidade ajuda na preservação do patrimônio. E eu sei que eu já falei bastante, mas eu quero acabar com uma frase que eu gosto muito do José Honório Rodrigues, historiador fantástico, foi diretor do Arquivo Nacional, e o José Honório Rodrigues, ele sempre afirmava o seguinte, abre aspas, ele falava assim, que parece ser exato que a defesa documental está sempre em relação direta do amadurecimento da consciência histórica. Não é possível, fecha aspas, não é possível desvincular a preservação de um bem com o conhecimento de si mesmo, de sua história, seja em âmbito individual, seja no âmbito coletivo. Foi muito rápido, porque esse é um tema muito extenso, mas eu quis fazer esse apanhado sobre a questão do patrimônio histórico e o lugar do patrimônio documental nele. Bom, depois dessa explanação da Sônia, né, que deu um grande contexto para a gente, eu queria ouvir da Isabel. Isabel, ela falou aí de algumas questões centrais, a Sônia mencionou referentes ao patrimônio histórico, e eu queria saber de você quais seriam os aspectos legais que amparam a proteção do patrimônio documental, e queria que você desse uma ênfase aí aos documentos bibliográficos, que também acho que a nossa audiência gostaria de ter um esclarecimento melhor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Esse tema é muito relevante, né? Eu acho que mais do que nunca, quanto mais diálogos, né? Eu acho que a gente consegue ampliar o debate. Agradeço o convite, agradeço Stanley. Bom, pegando um gancho aí no que a Sônia falou, né? Na Constituição de 88, ela ampliou um pouco o conceito de patrimônio de 37, né? Da Constituição anterior. Então, ele substitui o termo patrimônio histórico-artístico por patrimônio cultural brasileiro. Então, isso é uma questão que sempre surge, né? A gente começa a ler sobre patrimônio e, às vezes, na mesma obra, o autor fala patrimônio cultural, depois patrimônio histórico e assim vai, né? Então, por isso que a gente fala em noção de patrimônio, são várias, né? Como a Sônia também falou, assim, em outras palavras, mas a gente trabalha assim com uma noção de patrimônio, né? E a gente deve muito à área da museologia também, porque tem muitas discussões importantes nessa questão de você por que preservar, né? Qual o valor que este bem cultural possui, então, que ele tem que ser preservado. E em 37 também já estava explícita a questão do acervo bibliográfico, né? Estava patrimônio artístico, bibliográfico, etc. Então, o bibliográfico já estava ali explícito. Mas e hoje, em termos legais, né? Você me perguntou. Hoje, o que a gente vê, né? Que essa legislação, ela privilegia as obras raras, né? Só que se a gente parte do pressuposto que o patrimônio é algo que tem um certo valor para um certo grupo e que, portanto, ele deve ser preservado para o futuro, como que a gente traz essa discussão se a legislação sempre está muito pautada para obras raras?
as obras raras, elas são uma categoria assim, muito estudada, principalmente no Rio de Janeiro, né, que foi sede, temos a Biblioteca Nacional, né, tem uma outra Biblioteca Nacional, mas enfim, quando falamos nessa representação nacional, é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Biblioteca de Portugal também veio para cá, enfim. Só que a gente tem que pensar num outro patrimônio que não necessariamente se encaixa nessa legislação de obras raras. A Biblioteca Nacional tem critérios bem definidos para isso, né? O que é raro? As obras raras, elas têm um mercado, elas têm um valor econômico, né? Para além do valor cultural, elas têm um valor econômico também. Então, ela tem uma consolidação no que diz respeito ao seu estudo. Só que isso acaba acarretando um risco no que a gente chama, né, na literatura de ciência da informação, das coleções especiais, que são obras especiais por também determinados critérios, só que não sendo obras raras, muitas vezes elas correm esse risco de não terem um tratamento especial e de não serem protegidas. Então, isso é uma discussão que vem acontecendo, né? Tem o pessoal da Unirio que tem falado bastante disso, o professor Fabiano Cataldo, né? Que é enfim, um colega, a gente já se encontrou em vários eventos. Então, eu acho que e também uma coisa que não ajuda muito é a lei do livro de 2003, ela deixa claro que nas bibliotecas públicas o livro não é considerado bem permanente, que a gente entende até. Então, se você tem um livro que é muito emprestado e cai a capa e fica mais caro você comprar um exemplar novo do que mandar encadernar, então acaba havendo essa substituição. O livro tem essa questão, ele é múltiplo. Então, ele pode dar uma falsa ideia de substituição. Mas a gente tem que, acho que, desenvolver um olhar, né, para além da legislação, ou que a gente possa alterar essa legislação, e ter um olhar assim com mais carinho, um olhar mais amoroso para obras que não necessariamente são raras, até porque os critérios de obras raras eles podem até ser discutíveis, né? Eu sei que não é o tema aqui, não vou adentrar nisso, mas existem obras especiais também que podem até ser tratadas como objeto, né? Elas podem participar de exposições. No caso de arte, livros de artista, por exemplo, né? A gente tem livros de artista que não tem tiragem limitada, mas que são preciosidades. Só que se você segue à risca os critérios legais, aquilo pode ser descartado, né? Um olhar mais descuidado talvez não perceba o valor que pode estar ali, né? Um valor numa marginália, numa dedicatória, uma edição rara. Enfim, tem vários outros critérios, né, que ampliam a discussão e que são importantes para que a gente possa identificar, né, o que é patrimônio, né? E no caso dos acervos bibliográficos, isso acaba recaindo muito nas obras raras. É um risco, eu acho que coloca em risco um patrimônio bibliográfico que não é raro, mas que é um patrimônio que deve ser preservado. E, enfim, a gente tem a questão da educação patrimonial, né, a legislação e, sobretudo, a gestão, né? Os gestores de acervos também, eles têm que ter esse olhar, né? Não é porque o livro é múltiplo que ele pode ser facilmente substituído. Eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de falar, mas tem uma legislação forte, até porque tem muito, tem um mercado negro, né? Não sei se é negro não é uma palavra muito politicamente correta, mas existe aí um mercado que contrabandeia, né, obras raras, vocês já devem ter ouvido falar bastante também. Então, existe um cuidado em preservar esses acervos que atendem aos critérios de raridade, mas nós temos outro patrimônio que pode se perder porque não atende esses critérios. Obrigado, Isabel. Obrigado pela explicação, pela explanação. Acho que a gente vai conseguir chamar a Camila de novo, né? Camila Brandi. Camila? Oi, Stanley. Oi, pessoal. Tudo bem? Conseguimos, Camila. Que bom, tá tudo certo aí. A luz voltou? Deu tudo certo. Bom, a gente começou numa sequência, a gente conversou com a Sônia primeiro e depois com a Isabel, e você chegou a tempo
de poder participar de uma pergunta que eu queria fazer para você, né? A Sônia, ela mencionou primeiro a definição de patrimônio histórico, que seria um patrimônio documental, fez uma bela explanação, e a Isabel falou das questões legais que amparam essa proteção, e também comentou um pouco sobre os bibliográficos. Você, como diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo, mas também com longa trajetória no Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos, eu gostaria que você falasse como que é feita essa seleção ou identificação dos documentos de guarda permanente que irão compor esse patrimônio documental que a gente tem. Primeiramente, eu queria agradecer da oportunidade de estar conversando com vocês aqui. E esse tema proposto é muito atual e muito importante da gente conversar, que é essa relação da gestão e da preservação. Eu peguei só o finalzinho da fala da Sônia, mas em relação ao patrimônio documental, a gente tem uma legislação que resguarda, né, na Constituição, como foi falado, menciona a questão do patrimônio documental, e de todo o conjunto de documentos produzidos, a nossa legislação específica, que é a Lei de Arquivos, coloca os documentos de guarda permanente, como sendo aqueles documentos com valor probatório, informativo e histórico, que justifica a guarda permanente e, portanto, é o conjunto mínimo que vai passar, vai ficar para a posteridade, vai passar de uma geração para outra, constituindo essa parcela do patrimônio documental. O meu lugar de fala tem a ver com a minha trajetória, que é de trabalhar no arquivo público, né? Trabalho no arquivo público do Estado. Então, em relação aos documentos produzidos pelos órgãos da administração, esse processo para identificação do que tem valor histórico é um ponto muito importante. E ele é decorrente da atividade de avaliação, que é das atividades de maior responsabilidade, né? Uma das de maior responsabilidade dos arquivistas, porque é justamente isso, a identificação do que vai ser guardado de forma permanente. Então, o trabalho de avaliação consiste no quê? Em reunir pessoas, assim é a metodologia que a gente utiliza, né? Reunir pessoas com diferentes formações, Bom, tivemos um pequeno probleminha com a Camila, né? Vamos aguardar aqui, ver se a gente consegue retomar o contato com ela. Primeiro lembrar que a verificação de presença que vocês fazem é pelo chat do YouTube. Lá será disponibilizado um link para que vocês preencham, indiquem a presença de vocês, e também que vocês, como está aqui na barrinha, né? Pelo chat do YouTube, tá? Segundo, dar parabéns ao Dia do Arquivista, que vai ser amanhã, né? Parabéns aí aos arquivistas de formação ou de profissão, né, que trabalham em arquivos mesmo não tendo a graduação ou os cursos necessários na área, e também me lembraram aqui pelo chat que é o aniversário do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, né, que foi criado em 1984. Então, parabéns também ao SAESP, né? Fica aqui o registro. Aproveitando também para fechar esses avisos, é importante que vocês lancem as perguntas no chat, tá? As perguntas no chat são repassadas para mim e depois, daqui a pouco, a gente começa a utilizá-las e a debater utilizando as perguntas de vocês. Então, tem alguma dúvida pertinente ao tema, podem mandar pelo chat que vai chegar a mim e a gente vai selecionar. Não garanto que a gente vai conseguir selecionar todas, mas a grande maioria acho que a gente consegue, tá? No caso da Camila, fui informado aqui de que a luz oscilou de novo na casa dela, né? Bom, vamos continuar aqui e se ela conseguir voltar, a gente retoma com ela o debate. Ela estava explicando sobre a identificação, a valoração do documento de guarda permanente. E voltando à luz lá,
a gente tenta de novo, senão, infelizmente, a gente continua com o debate aqui com as nossas duas palestrantes, tá? Bom, eu vou voltar, então, para a Sônia. Sônia, eu queria saber de você, até pegando um pouco no gancho no que a Camila estava falando um pouco, quais os critérios adotados para você definir o valor patrimonial de arquivos, mas e também de coleções, né? Ou seja, a quem cabe a proteção desses acervos? Você poderia ajudar a gente aí com esse tema? Claro, é uma pena que a Camila estava explicando uma metodologia muito importante, que é a de avaliação documental, né? O efeito do processo de avaliação documental acaba gerando o que é patrimônio. Patrimônio é o que fica, né? Ele é o espólio documental ali de uma instituição, de um órgão, ou mesmo de uma pessoa, se a gente for pensar no caso dos arquivos pessoais. E é interessante esses critérios adotados. Bom, primeiro, a noção de patrimônio, o que a gente está falando aqui sobre patrimônio, sobre bem comum, sobre o que serve a todos, o que é de todos ao mesmo tempo, isso só acontece diante de um processo de institucionalização. Para haver institucionalização, você precisa de determinados órgãos, públicos ou não, porque existem iniciativas no âmbito privado muito interessantes e que fazem um grande serviço à sociedade, mas você precisa da instalação de determinadas instituições de preservação do patrimônio, que podem ser arquivos, podem ser bibliotecas, a Isabel falou muito bem delas, podem ser museus, podem ser centros de memória. Você tem uma tipologia vasta de instituições de custódia e preservação do patrimônio documental. Agora, precisa constituir acervo, e essa é a questão principal. Quais os critérios adotados para a constituição de acervo em uma instituição? Existem duas formas. Uma delas, e essas formas, assim, o nome técnico são sistemas de avaliação documental. Existe o sistema ordinário de avaliação documental e o sistema extraordinário de avaliação documental. O que se chama sistema ordinário é quando o processo de avaliação se dá dentro da própria instituição produtora do documento. E o sistema extraordinário é quando a instituição que guarda esses acervos opera dentro de um processo de aquisição de documentos, ou seja, ela reconhece, valora e incorpora documentos que não são oriundos de sua própria administração, com a finalidade, com a missão de preservação realmente. Em ambos os casos, como é que isso se dá? O que é levado em consideração para fazer essa avaliação de documentos? Os critérios são os mesmos, mas mudam os parâmetros. Os valores dos documentos que são identificados e analisados e vão contar se essas informações contidas naquele documento, que podem ser informações textuais, literalmente, ou podem ser informações de contexto, que também é muito válido, aliás, extremamente válido. Muitas vezes as informações de contexto contam mais sobre um determinado fato histórico, um determinado evento do que o que está escrito no próprio documento. Eles são analisados. Esses valores, eles vão se dividir em valores primários e valores secundários. No caso de um processo de gestão documental, que a metodologia utilizada para fazer avaliação no sistema ordinário, ou seja, aqueles documentos, a massa documental que pertencem à própria instituição que a irá guardar, você vai ter um valor primário estabelecido a partir de elementos inerentes e efêmeros ao documento, ou seja, a própria razão da criação do documento. O documento, ele é criado, evidentemente, ele está dentro de toda aquela cadeia de produção documental, né? Vai refletir a ação geradora, que é uma situação de momento, num eixo tempo-espaço, e tem um valor determinado também para a sua atuação. E o segundo valor são chamados valores secundários, que ele tem
a ver com um processo de reconhecimento de informações que vão além do motivo da criação do documento. E é justamente nesse valor secundário que está contido os valores testemunhais, os valores históricos, os valores artísticos, características específicas. Ou seja, ele não tem uma função administrativa. Eu estou falando, desculpa, eu acho que eu esqueci de dizer, eu estou falando um sistema de avaliação para documentos de arquivo. Tá? Não estou falando exatamente do patrimônio bibliográfico ou museológico, eu estou falando de patrimônio arquivístico ou documental no sentido das coleções, da materialidade do que é resguardado por centros de documentação, de memória e arquivos, né? Com o tempo, esses valores primários, por serem efêmeros, têm o seu prazo de validade expirado, então eles deixam de atender a razão pelo qual foram criados. Mas os valores secundários, que são esses valores em parte atribuídos, outra parte originários e contidos especificamente no documento, eles são permanentes. Né? É por isso que hoje em dia a gente não fala tanto de arquivos históricos, a gente fala de arquivos permanentes. É porque o valor do documento não se esvai. Independente da sua posição no tempo e espaço, valores históricos, valores artísticos, valores testemunhais, valores que fazem referência à memória, se mantêm nessa escala de tempo, e eles são considerados. Qual a diferença do sistema ordinário e do sistema extraordinário? É que no sistema ordinário, a análise de valores é feita em relação à produção, uso e memória institucional, que vai refletir aquele documento. Afinal, a gente está falando de uma gestão documental, de um acompanhamento do ciclo de vida dos documentos, se é que a gente for tomar a teoria das 3 idades como apropriada para fazer a gestão documental, tem gente que remete mais ao recorde contínuo, né? Mas, independente da teoria adotada, os valores estão contidos em ambos os casos, porque eles pertencem aos documentos, eles identificam e eles caracterizam esses documentos. Em relação à análise de documentos que não nasceram dentro da instituição de guarda de documentos, que eles são externos a essa instituição, mas através de um processo de aquisição vão compor o acervo daquela instituição e, portanto, serem reconhecidos como patrimônio a ser preservado, os valores analisados são igualmente os valores primários e os valores secundários. Só que pensem, se o valor primário ele reflete em si o motivo da produção documental e o seu uso ali no momento, né, numa análise de uma instituição externa a que guarda, o que ele vai refletir? Os valores administrativos de origem. Memória institucional também, mas do outro, não da instituição de guarda, e que pode ser tão significativa, pode não, é tão significativa, presente, necessária de ser conservado, e é também o que possibilita a contextualização da informação contida no documento, né? E o segundo valor, que é o secundário, ele vai remeter igualmente a valores testemunhais, valores informativos, ainda estão presentes valores artísticos, mas ainda que tenha se originado, tenha tido origem na instituição que produziu esse documento, eles são um pouco mais universais por serem de interesse público. A questão é essa, né? Quando a gente preserva um documento que não é originário da própria memória da instituição, o que é de interesse público ou não? Qual é a missão institucional, qual a linha de acervo que está sendo considerada para avaliar aquele documento? Né? Um pouco, resumidamente, é um pouco isso aí. Tá mudo, Stanley. Opa, acabei de perceber. Obrigado, Sônia. Eu tenho uma pergunta aqui da plateia, eu acho que a Isabel, acho que tem a ver para responder, tem a ver um pouco com a fala dela anterior, o usuário Lu Napoleone
pergunta para Isabel Aires. Isso, puder pôr lá na tela aí. Isso, obrigado. A metodologia para acervos arquivísticos e artísticos está melhor contemplada, afirma a pessoa. Já para livros, há uma insuficiência teórico-metodológica para patrimonialização. E ele pede, podem comentar, por favor? Acho que pode ser para as duas, né? O comentário da Isabel que tinha falado, e se a Sônia quiser acrescentar alguma coisa, fica aberto para ela. Isabel. Bom, Luciana, obrigada pela pergunta. Eu ia te mencionar, porque a Luciana ela é do CRB, e faz parte da Comissão Temporária de Patrimônio Bibliográfico e Documental, né? A gente está num diálogo forte com a FESP. Em relação a comentar essa pergunta, eu acho que é um pouco o que eu falei, né? Pelo menos é a minha percepção, é de que a institucionalização de acervos raros, né? Por conta da legislação, por conta de uma prática cultural, né? Que eu acho que foi desenvolvida no Brasil, né, da gente ter esse olhar para os acervos raros dentro daqueles critérios lá da Biblioteca Nacional, que não sei se você vai concordar comigo, mas eles têm algumas questões discutíveis, né? E a gente acaba não tendo assim um olhar para as coleções especiais, né? E aqui eu não estou falando só no âmbito das bibliotecas públicas, mas os acervos privados também. A gente mal sabe definir o que são coleções especiais, né? Eu acho que falando bem rapidamente, são conjuntos de documentos que as bibliotecas sempre tiveram. Documento impresso, documento iconográfico, né? Esses dias eu estava lendo a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, de 67, e tem um artigo de uma pessoa do arquivo iconográfico da Biblioteca Nacional. Então, não é o mesmo tratamento de um livro que você vai dar para isso, e também não é uma obra rara, né? Embora esteja tramitando, né? Eu não sei que pé está, mas eles querem ampliar, né, a lei para incluir gravuras, né? Porque também tem um tráfico ilícito de gravuras, principalmente livros que têm essa ilustração original. Agora, em termos metodológicos, a minha opinião é que a gente deveria pensar em estudar mais as coleções especiais, e que isso fosse uma prática assim, das bibliotecas em geral, que a gente possa ter esse olhar, né? Porque você atribuir valor, né, a um bem, enfim, você pode ter uma legislação, né, como as obras raras que te falam o que deve ser feito, e às vezes nem sempre, até a obra pode até atender aqueles critérios, mas será que ela representa, né, aquela identidade que a Sônia estava falando? Será que vai representar? Quer dizer, eu acho que a própria a sociedade deve fazer esse reconhecimento, né? Deve institucionalizar isso. E eu acho que a gente deveria caminhar para algo muito parecido com o colecionismo que a gente estuda em museus, né? Por que que, assim, um determinado objeto, ele perde sua função original e ele adquire uma outra função, um outro valor, então eu vou preservar. Eu acho que seria importante que a própria sociedade pudesse atribuir esses valores, né? Mas eu vejo assim, a gente está caminhando, mas tem muito chão para se caminhar, né? O contrário acontece também. Tem gente que acha que todo livro antigo é raro. E nem sempre, né? Então, apesar de você ter critérios, a Biblioteca Nacional que faz um trabalho incrível, né? Inclusive com o Depósito Legal, que também é uma preservação do nosso patrimônio intelectual, né? É uma iniciativa, enfim, começou com a IFLA e com a Unesco, né, de ser depositária de toda a produção intelectual. Então, ali a gente imagina que tem algo sendo preservado, mas em relação ao patrimônio bibliográfico, né, a gente tem que ter um olhar para a materialidade do livro, para identificar essas características físicas, para identificar o contexto, né? Eu aproximaria até as coleções especiais um pouco dos fundos pessoais, né? Que às vezes vem de tudo, vem desde documento até um carimbo, vem tudo, né? Então, são arquivos privados que muitas vezes vão para instituições públicas. Então, acho que as coleções especiais eu aproximo um pouco nesse sentido, né? Só que na biblioteca nem sempre esse contexto é preservado.
Então, eu acho que a gente tem um caminho longo, assim, para começar a ter esse olhar. Ao contrário de outros países, por exemplo, que tem um estudo muito específico das coleções especiais, né? Nos Estados Unidos isso é muito claro, e está muito próximo aos arquivos mesmo. Mas aqui a gente não conseguiu ainda, eu acho que desenvolver o debate. Acho que é isso. Sônia, quer comentar? Ou você acha que ela encerrou? Não, eu quero comentar uma coisinha só aqui em relação... Bom, eu acabei falando da análise de valores para documentos de arquivo, mas eu não falei muito para a questão da coleção, né? A pergunta foi sobre o desenho das metodologias. Justamente para fazer essa avaliação e determinar, né, a destinação dos documentos. É verdade que no caso da gestão documental, ou seja, a gente está falando do sistema ordinário de avaliação de documentos, ela é relativamente bem desenhada, já tem vários anos. O desafio tanto não adianta muito reinventar a roda, né? O grande desafio agora é, na verdade, implementar os programas de gestão documental. As instituições têm muita dificuldade em fazer a gestão dos seus documentos, né? Então, não é uma questão só de metodologia de como avaliar ou o que avaliar. A gestão documental é algo muito mais complexo que isso, mas ela é muito interessante, muito necessária, porque ela tem a capacidade, como ela se baseia em classificação de documentos e tabelas de temporalidade que vão definir a destinação dos documentos, a gente tem, através desses instrumentos, a capacidade de saber, antes mesmo do documento ser criado, se o valor dele será considerado permanente ou não, e com isso até estabelecer determinados critérios para a criação desse documento, determinados suportes, meios de preservação, condições, ajuda muito. Em relação ao sistema extraordinário, já a metodologia de análise já não é tão bem desenhada, né? Quase não temos, aliás, não é que quase não temos literatura sobre o assunto. Temos alguns autores, e aqui eu vou citar como exemplo o Cruz Mundet, os arquivistas espanhóis, o Cruz Mundet e o... Ai, perdão, fugiu o nome, daqui a pouquinho, e o Figueras, perdão. E o Figueras, eles citam explicitamente nos seus manuais essa questão do sistema extraordinário de avaliação documental, mas não entro em detalhes de metodologia. E eu confesso que eu não conheço nenhuma literatura, nenhum trabalho mais específico, e a gente vai um pouco ali, dia a dia, fazendo a avaliação, mas pela minha experiência, talvez pela minha própria trajetória também, eu tenho a consciência e a segurança de que o estabelecimento de políticas arquivísticas para aquisição de documentos, e são nesses documentos, essas políticas que vai estar detalhado qual a linha de acervo, o que é a instituição de proteção, qual a linha de acervo ela recebe, quais os critérios de avaliação ou de descarte, ou seja, tem uma série de diretrizes. É um documento bastante complexo, mas muito importante e orientativo do processo de avaliação de documentos. As instituições que têm políticas arquivísticas para aquisição de documento têm tomadas de decisão mais transparentes e mais condizentes com a sua própria atuação preservacionista. Isso é um ponto. Em relação a coleções, né, em teoria, não é da natureza da gestão documental cuidar de coleções por motivos óbvios. Não vou nem gastar o tempo aqui explicando isso, porque não faz sentido. Mas instituições de preservação da memória, inclusive arquivos, costumam ter coleções que foram adquiridas ou muitas vezes desenvolvidas dentro do seu ambiente por razões diversas. O desenvolvimento de uma coleção normalmente se assemelha muito a critérios biblioteconômicos, a gente consegue perceber esses pontos de intersecção, e quando são adquiridos,
eles também passam por um processo de avaliação, mas você já não analisa mais o documento individual, os valores, ou seriado, porque não tem série em coleção. Você analisa o conjunto como todo de documentos, o que eles refletem, e o significado daquele conjunto inteiro. É isso. Obrigado, Sônia. Tem uma pergunta aqui, a Kátia Silene Muniz, ela pergunta em relação aos arquivos do período da repressão política. Presumo que entre 30 e 80 aí, né? Tem tanto a repressão do Estado Novo quanto a repressão da ditadura civil-militar. Ela ainda há documentos escondidos, ou seja, que não foram abertos à consulta pública. Acho que ela quer saber se há documentos que não estão liberados para o público. Para responder essa pergunta, eu vou ver se a Camila voltou, né? Camila? A Camila voltou, ó, lutando contra a queda de luz. Camila, você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta, sim. Pode existir, claro, documentos que, em termos do governo do Estado, do sistema de arquivos, documentos que ainda não foram localizados ou que estão em algum setor, algum órgão, mas a legislação que fez a proteção dessa documentação e a abertura, né, desses documentos desse período. Mas nós temos questões que podem incidir, mesmo nesse conjunto, em relação à proteção de informações pessoais, então pode haver alguma restrição pontual, mas não por ser deste período, né? Então, pode ainda haver documentos que ainda não estão no arquivo ou não estão localizados, mas todos estão abertos, resguardadas as proteções da legislação em relação à informação pessoal, né, ou outras questões ligadas à restrição de acesso pela legislação vigente, mas não por ser desse período, né. Aproveitando que a Camila está aqui, né, vamos aproveitar esse curto período, vai que cai de novo, então vamos aproveitá-la. Vou fazer uma pergunta para você e para a Isabel, tá? Como que políticas públicas e boas práticas arquivísticas, na visão de vocês duas, pode começar pela Camila, a gente está sempre receoso dessa luz cair de novo, como que políticas públicas e boas práticas arquivísticas podem impactar na preservação desse patrimônio histórico, seja o arquivístico ou bibliográfico? E aí, Camila, tem uma pergunta, se puder, pode até começar com ela e depois avançar para o começo, retornar ao começo da pergunta, que é, em que momento se inicia a preservação? Essa é uma pergunta que eu acho bem pertinente de esclarecer para quem está assistindo a gente. Então, como políticas e boas práticas impactam e em que momento se inicia a preservação? Nós temos que ter a consciência de que é necessário reduzir essa massa de documentos, né? Como a Sônia explicou, como que a gente opera essa redução desse corpo. Os documentos, pela teoria das 3 idades e seus valores, então tem o documento na fase corrente, onde ele está dando efetividade à ação que determinou a sua criação. Uma vez concluída a ação, ele pode ter questões prescricionais, precaucionais, alguns valores jurídicos que justifiquem aquela guarda temporária, onde ele não precisa ser necessariamente, não está ativo, mas ainda tem consequências, e depois a análise, como a Sônia bem explicou, daqueles documentos que têm valor permanente, então devem ser preservados. Essa trajetória toda, especialmente quando a gente está falando de sistemas de arquivo, exige o concurso de uma série de elementos para que a gente garanta todo que o documento passe por todo esse seu ciclo de vida e chegue à fase permanente. Então, sem existir políticas públicas, ou seja, um resguardo de questões normativas, legislativas, orientativas, normas, que vai regular essa produção, esse trâmite, esse uso e a destinação desse documento.
sem o arranjo de pessoas competentes em cada um desses momentos para fazer a gestão desses documentos, sem a coordenação desses trabalhos numa escala, por exemplo, do governo do Estado de São Paulo, onde a gente tem diversas secretarias, né, diversos órgãos, produzindo diariamente milhares de documentos, sem recurso financeiro também para fazer os trabalhos e dar as condições para que esse documento consiga executar a ação e ser preservado. Então, é indispensável a gente pensar para a efetividade da preservação desses documentos e de que eles consigam bem executar as atividades e os que tiverem, então, identificado valores que justifiquem sua guarda de maneira permanente, que a gente tenha políticas bem estruturadas. Então, a gente precisa de órgão, regulação, normas técnicas, recurso financeiro, pessoas, competências bem desenhadas para que a gente consiga articular e garantir a continuidade desse trabalho. Então, sem política, a gente não consegue garantir esse fluxo de trabalho. Independente do modelo de sistema que vai ser adotado de gestão, o fundamental é que a gente tenha uma política de tratamento para garantir essa unidade e essa coerência no tratamento dos documentos e informações até sua destinação final. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Hoje, o documento digital explicitou a importância da preservação desde o início, desde a produção do documento no ato digital. É muito evidente, muito claro, que se a gente não pensar as condições para a produção desse documento desde o seu início, nós não vamos garantir a preservação do documento no ato digital. Então, a gente tem que pensar os requisitos desse sistema, a constituição desse documento, os metadados que ele tem que guardar, as questões de segurança da informação, a estrutura dos sistemas, para que a gente consiga preservar esse documento de maneira permanente. Mas, embora a questão do digital tenha explicitado isso, não é diferente com os documentos em papel. Tem até um trecho das diretrizes do preservador de documentos digitais, que coloca: os documentos digitais devem ser geridos cuidadosamente durante toda a sua existência, a fim de garantir sua acessibilidade ao longo do tempo, mantendo intacto sua forma, seu conteúdo e suas relações, até quando for necessário para a continuidade de sua credibilidade como documento de arquivo. Isso é condição inicial para a gente começar a pensar a preservação, mas isso é válido também para o documento em papel. Então, se por um lado, a questão das idades, dos valores do documento, né, em cada uma das suas fases, nos coloca a gestão documental como aquela atividade da nossa área, que reúne a maior parte das atividades do documento quando ele está ativo e semi-ativo, a fase corrente, a fase intermediária, e a terceira idade, os documentos, as atividades típicas da preservação, né, então descrição, arranjo, elaboração dos instrumentos de pesquisa, conservação propriamente dita do documento. Embora tenha na nossa prática, né, existem como o contínuo e outras questões, outras metodologias que quebram um pouco isso, mas ainda é muito forte na nossa prática fazer esse arranjo, né, a gestão, aquela conjunto de atividades da primeira fase, dos arquivos correntes e intermediários, e as atividades de preservação ligadas à terceira idade. Mas a preservação, ela tem que estar sendo pensada desde o início, desde ali da fase da criação do documento, também com a documentação em papel. Então, embora tenha um conjunto de operações, de atividades típicas da fase permanente,
o ganho é muito importante quando a gente pensa a preservação desde o início, em diversos aspectos. E é claro que a tecnologia da informação vem, a gente pode ver a questão da tecnologia da informação como uma questão positiva em alguns aspectos para a preservação. Então, a gente, mais facilmente, com o apoio de bons sistemas informatizados de gestão de documentos, a gente pode pensar em coletar informações importantes, e aí a gente pode correr o risco da gente extrapolar e coletar informações em demasia e desnecessárias, ou que fujam à questão do documento em si, mas a tecnologia nos permite coletar informações que serão importantes para a gente fazer o trabalho na fase permanente e de descrição. De modo algum, a descrição na fase permanente vai significar um conjunto de metadados acumulados ao longo da trajetória do documento. Mas são recursos importantes que a gente pode fazer uso. E, nesse aspecto também do digital, a questão da política também reforça a importância dessa política, né? Então, a gente tem que pensar a questão dos documentos desde a produção. Então, o arquivista, que em alguns lugares até ficou desmembrado em duas profissões, né? O arquivista do documento permanente e o gestor de documentos da outra fase, na verdade, há uma necessidade urgente de que isso seja feito de maneira mais articulada e conjugada, né? Para que a gente consiga melhor constituir os documentos desde a sua criação. Pensar os valores que ele tem, se ele for de guarda permanente, a gente pode ter outras ações tomadas desde o início da sua fase corrente, intermediária, para que ele seja preservado com melhor qualidade. Porque todo o zelo é importante para que a gente não perca e não gaste a mais na preservação, porque preservar custa caro. E aí a questão também da TI, independente do modelo, já para encerrar, nos permite pensar e discutir a questão até mesmo da avaliação, né, dessa seleção do que fica, o que vai adentrar o conjunto de documentos de guarda permanente, como ele pode se dar em diversos momentos, não só ali com as tabelas de temporalidade, mas o que a gente pode coletar de informação que nos ajude na avaliação em outros momentos do processo também. Então, acho que a política é que vai permitir que a gente costure a interface da gestão com a preservação para potencializar esse trabalho. Bom, obrigado, Camila. A conexão não caiu, o que é bom. Isabel, você poderia fazer uma fala breve sobre as questões dos bibliográficos? Fala mais breve, nosso tempo tá avançando aqui. Tá bom, eu vou ser bem breve. Bom, eu acredito que políticas públicas sempre são bem-vindas, né? E as bibliotecas têm sido bastante atuantes, né? A FEBAB, o nosso Conselho Regional também. Tem várias políticas aí do livro, né? Agora, em relação às práticas, né? Eu reforço essa iniciativa do CRB, né? Eu acho que a educação patrimonial, que é tão bem desenvolvida nos museus, a gente precisa trazer para as bibliotecas também, que a gente possa ter esse olhar. Acho que no âmbito das bibliotecas, um procedimento que é bem importante é a política de desenvolvimento de acervo, que através de uma boa política você consegue criar uma coleção coerente, né? E, enfim, que você consiga identificar, né? Quais elementos, quais itens do acervo podem ser patrimônio, mas acredito que também um ponto importante, acho que o mais preocupante é o legado, né? Uma pessoa com um olhar descuidado pode olhar uma obra bibliográfica e considerá-la descartável, quando na verdade ela pode ter algum valor ali cultural que vai ser perdido. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que focar muito na educação patrimonial, né, de entender assim o livro no seu todo, não só no seu aspecto físico ou de múltiplo,
ou uma informação que você digitalizou e aí joga fora o livro, porque o PDF é melhor eu ler em qualquer lugar. Então, acho que tem uma série de questões aí que a gente tem que reunir nessa política de desenvolvimento de acervo e na formação, né? Na formação dos estudantes e também na formação das pessoas que já estão na prática, né? A gente tem que desenvolver esse olhar. Eu acho que esse é o primeiro, esse momento que a gente pensa em preservar, né? E enfim, a partir do momento que você identifica que uma obra especial está lá no acervo circulante, que está em um risco maior, então você identificando, já tem que separar, fazer uma avaliação, tratar como obra especial. Muitas obras foram identificadas dessa forma, né? Essa discussão é nova. Eu trabalho em biblioteca há muito tempo e é comum, assim, às vezes até o próprio pesquisador, olha, isso daqui tem uma importância tal, porque também a gente não tem como dominar tudo, né? A história de que o bibliotecário fica lendo, gente, não dá, né? Tem gente até que se aproxima da área com essa ilusão, mas desculpa, gente, é uma ilusão. Mas às vezes a gente não tem o conhecimento e tem que ter, né? Você tem que estudar aquele tema, se for uma biblioteca especializada, então conhecer os nomes mais importantes. Você vai ter que se armar de elementos que vão te auxiliar a identificar uma obra que deva ser considerada como patrimônio. Acho que é isso. Ótimo. Ótimo, Isabel. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa audiência. Com a extinção de mais autarquias e empresas públicas, teremos desafios do arquivo receber ainda mais acervos. Como o Arquivo do Estado enfrentará esse desafio? Se puder ser rapidinho, para Camila, essa aqui, comentando especificamente das autarquias, e eu gostaria que depois que a Sônia, né, com respostas breves também, generalizasse um pouco. Responde primeiro, Camila, em seguida eu pergunto para a Sônia, melhor, vai. Não é como que nós vamos enfrentar, como nós estamos enfrentando, né? A questão que ela já está ocorrendo. Ele é bem diverso. Bom, primeiro que a legislação e a missão do arquivo acolhe, né, essa situação. Então, em momentos de extinção de órgãos, a documentação de guarda permanente é destinada ao arquivo, e existe um conjunto de documentos que tem ainda finalidades probatórias, administrativas, de RH, de finanças, que são destinados à Secretaria da Fazenda, que tem essa atribuição de acompanhar os desdobramentos ainda em curso, mesmo após a extinção dos órgãos. E o de guarda permanente vai ao Arquivo Público do Estado. Então, nosso trabalho está sendo muito intenso, porque a gente tem que dar uma assistência ao órgão, e aí a gente tem diversas situações com cada um dos órgãos. Nós temos órgãos que já faziam um trabalho de excelência, e que aí isso fica muito facilitado, embora seja sempre difícil, porque o volume de documentos recolhidos de uma só vez é absurdo, né? Então, por exemplo, nós temos a CPOS, que nós estamos recolhendo cerca de 150 mil mapas. Nós tínhamos um acervo de 20 mil itens documentais no cartográfico, e com essas extinções e alguma outra organização que está priorizando que o arquivo custodie documentos, mapas, plantas, documentos cartográficos, nós vamos passar em pouco tempo para 400 mil itens documentais. Então, muitas vezes nos órgãos não tem isso muito controlado, e a gente tem que fazer um esforço muito grande para não permitir que a documentação entre com um risco ao nosso acervo, então pela questão de conservação, que não venha nenhum contaminante, nenhuma infestação junto, as condições daquele documento, e por outro lado, a nossa equipe está dedicada a tentar absorver ao máximo as informações que os órgãos dispunham sobre aqueles conjuntos, para que a gente possa aproveitar. Então, um trabalho de aproveitamento de banco de dados, de base de dados, uma parceria com quem está naquela situação difícil nos órgãos de encerrar as atividades e dispensar, às vezes, os funcionários, para que a gente, com o apoio desses servidores que merecem nosso reconhecimento, ficam ali até o final para dar a destinação adequada desses documentos. Então, é um volume muito grande de documento que nos exige um cuidado redobrado quanto à preservação
da parte dos nossos acervos, da conservação, né, dos nossos documentos, e também nessa logística e nesse fluxo para receber, processar e disponibilizar. Mas o arquivo está empenhado nesse trabalho, é a nossa missão em poder fazer isso da melhor forma e com a maior rapidez para disponibilizar esse patrimônio a quem quiser consultar. Mas tem um tempo de processamento também que tem que ser respeitado. Não sei se, em poucas palavras, se deu para construir um cenário do que a gente está vivenciando lá. Respondeu sim. Bom, como você esgotou bem a questão, para a Sônia eu vou fazer uma outra. Sônia, vou fazer para a professora da Unesp aí, e você vê o que dá para fazer do que vier aqui, tá? Tem duas. Primeiro que a Sônia colocou no chat em resposta a Karen Velocini, os escritores em espanhol, já está lá no chat, nossa equipe já pôs no chat do YouTube, viu, Karen? Caso esteja nos assistindo ainda. Tem duas aqui, Sônia, aí você vê o que dá. Primeiro tem uma pergunta do Luiz Fernando Barbosa, e ele faz uma questão aí de saindo do patrimônio documental para o patrimônio imaterial, ou seja, de que maneira daria para definir critérios menos arbitrários para definir quais tradições, expressões podem ou devem fazer parte do patrimônio histórico-cultural. Ver se você consegue fazer um paralelo aí. E o Bruno Carvalho pergunta se análise de conteúdo, ou seja, análise de discurso, pode ser aplicada na gestão documental. Se você puder ser breve nas respostas, a gente está estourando o nosso tempo aqui e eu queria abrir para as considerações finais. No que der, no que der. Mas, Stanley, isso daqui é uma missão hercúlea, ser breve com duas perguntas desse calibre? Vamos lá, vamos tentar. Eu vou começar pela última pergunta do Bruno. Ele pergunta como é que a análise de conteúdo, né, pode ser, ou análise do discurso, que recai sobre conteúdo, evidentemente, pode ser aplicada na gestão documental. Bruno, não pode. E eu vou te explicar por que não pode. Quer dizer, eu estaria cometendo lapso se eu dissesse que nenhuma das metodologias, que não existe nenhuma metodologia que considere isso, né? A metodologia quadripolar, desenhada pela Fernanda Ribeiro e pelo Armando Malheiros, ele leva em conta conteúdos, sim. Normalmente, grandes instituições de grande porte, como o Arquivo do Estado, que a Camila está aqui representando e explicou tão bem, não daria conta de absorver análise de conteúdo. A análise de conteúdo pressupõe você pegar cada um dos documentos e ter uma análise individualizada sobre cada um deles. Você precisa ter um acervo de meia dúzia de documentos, muito pequenininho. Quando a gente faz a avaliação ela é programada para massas extensas, né, para grandes quantidades de documento. Normalmente, a análise do discurso, né, a análise do conteúdo, ela aparece na etapa de descrição documental. Algumas vezes. Depende do tipo de instrumento que está sendo produzido, não é em todos, mas alguns documentos, especialmente os catálogos ou os catálogos analíticos, eles sim recaem sobre conteúdo, mas eu pessoalmente não consigo visualizar como dar conta de incorporar a análise do discurso em grandes massas documentais. O trabalho não acabaria nunca, só se propagaria. Bom, não sei, de repente agora, pensando, existem novas tecnologias também, talvez no documento digital, né, a gente consiga fazer alguma automatização de análise de conteúdo, mas isso é uma metodologia para ser desenhada, tem que ser feita com muita calma, com muito cuidado, com muita precisão. A definição da destinação do documento é uma responsabilidade muito séria para o arquivista, né? Ela tem que ser transparente, ela tem que ser precisa, ela tem que ser fundamentada. Isso é o principal. Eu fico sempre pensando também, aí quando eu estava ouvindo a pergunta aqui que o Stanley colocou, não sei se você se lembra, no comecinho da minha fala eu estava falando sobre alguns critérios para definição do conceito de patrimônio histórico.
E eu fiquei pensando que se a gente recair sobre análise de discurso, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, né, a análise de discurso, ela vai levar em consideração experiências pessoais, eu não vou explicar de novo, mas assim, se lembra, experiências pessoais e políticas conjunturais. Isso causa imprecisão e por vezes não é transparente o suficiente. Então, eu penso que é algo que tem que ser discutido com muita calma e verificado, mas no momento não existe nenhuma metodologia. Bom, existe essa quadripular, que trabalha um pouco, apregoa isso, mas eu não consigo, eu não conheço casos de grande extensão de acervo que seja aplicado na totalidade, ainda. Mas também a gente não sabe de tudo que acontece por aí. E a outra foi do Luiz, né, sobre a definição do patrimônio imaterial. Luiz, eu não trabalho com patrimônio imaterial, na minha área de especialidade. Aliás, eu trabalho com documentos de arquivo ou com coleções documentais, então eu tenho mais intimidade com isso. Mas as definições de patrimônio imateriais, bom, quem define hoje em dia, no Brasil, o que é patrimônio ou não, e os tombamentos, os famosos processos de tombamento, que nunca é uma boa opção para acervos documentais, por motivos óbvios, mas é uma opção interessante para patrimônio edificado e, por vezes, para patrimônio imaterial, tanto que hoje em dia a gente tem, a cada pouco a gente tem notícia de algum patrimônio material sendo tombado, se é a receita do pão de queijo, se é isso, se é aquilo, segue os critérios estabelecidos pelo Instituto de Patrimônio Histórico, e eu vou ficar na dívida, porque eu pessoalmente não trabalho com isso, mas tem os especialistas ali em cultura que trabalham. É isso. Bom, acho que fica aí a dica, então, para a gente, para o LP, para o ano que vem, organizar também algumas sobre patrimônio material com os órgãos correspondentes, né? Temos, acho que o PPH, aqui no estado de São Paulo. Isso. Temos o IFAM, ficou anotado aqui o recado. Bom, eu gostaria, o nosso tempo avançou bastante, tá? A não ser que a Isabel queira falar alguma coisa sobre patrimônio material. Isabel, ou podemos seguir? Eu também faço minhas as palavras Isabel? da Sônia. Oi, tá me ouvindo? Tudo. Você ia querer falar alguma coisa sobre patrimônio material? Não, eu faço minhas as palavras da Sônia. Também não é o meu lugar, assim, eu não poderia acrescentar muita coisa. Não, tá ótimo. Bom, então eu gostaria das considerações finais. A gente já avançou aqui, acho que a gente contemplou as perguntas que foram feitas. Eu gostaria das considerações finais de cada um, começando pela Camila, depois pela Isabel e depois pela Sônia. Se quiser deixar um último recado breve, temos um tempinho ainda. Eu queria agradecer a participação, me desculpar pelas falhas tecnológicas e falta de luz aqui em casa. Eu perdi um pouco da conversa, então fui tentando me encaixar, não sei se eu repeti alguma coisa que já havia sido falado, mas acho que fica essa porta aberta ao diálogo para esse tema que é muito importante. Eu acho que é urgente que a gente pense a interface da gestão com a preservação e passe em revisão as nossas práticas, especialmente diante da questão do digital e das potencialidades, né, que as tecnologias nos traz. Então, o desafio de pensar o documento digital e a avaliação que vai ser legado, como vamos preservar esse patrimônio documental digital, mas também a questão da tecnologia, o que ela nos permite avançar nesse processamento. E de toda a discussão, a gente tem coisa a melhorar, avançar, mas aqueles pilares da nossa área nos sustentam, nos dão condições de avaliar, né? Então, essa questão de considerar o contexto de produção e de assegurar essa preservação dos valores que o documento tem, acho que eles nos dão uma base para discutir como que a gente pode melhorar
essas metodologias, esses modelos de gestão e políticas de tratamento para abraçar e acolher os desafios que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. E agradecer, e acho que é isso, pessoal. Bom, Isabel, suas palavras finais. Bom, também agradeço a participação aí do público, as perguntas, o convite aí do Stanley, né? Convidou a FESP, eu estou participando aqui, muito bom, né? Foi muito enriquecedor para mim também. E eu gostaria de terminar talvez num assunto que não esteja tão relacionado diretamente, mas é um tema que eu gosto, que eu sempre falo, enfim, que eu estudo, que são os diálogos documentais, né, que eu costumo chamar, que hoje, pelo menos na área de biblioteca, da ciência da informação, a gente fala muito em patrimônio cultural, documental, bibliográfico. Já se falava lá nos anos 90, né, como um contínuo, né, isso foi até o Humulus, que nos anos 90 falou que essas instituições são um contínuo. Então, você pode ter um objeto no museu, aquele objeto vai ter documentos de arquivo produzidos em torno dele, e ele também vai ter documentos bibliográficos sobre, né, o objeto. Então, essas relações elas estão presentes aí. E com o digital, né, a gente percebeu que tem uma série de possibilidades de difusão e acesso que a gente ainda não consegue explorar muito bem, né? Eu acho que esse também é um desafio para o acesso e para a preservação também, né? Pensar nessas instituições como complementares, né? E esses diálogos documentais são muito importantes para a pesquisa, para a construção de conhecimento. E obrigada, Stanley, pela mediação, pelo convite, e fico à disposição. Bom, obrigado. Sônia, suas palavras. Elas serão rapidinhas. Bom, eu só tenho a agradecer o convite para essa conversa deliciosa. Eu preciso dizer que eu encerro hoje com a vontade de ficar aquele gostinho de quero mais, de continuar essa conversa. Tem tanto ainda para ser dito, né? Tantos temas, tantos assuntos, essa questão do patrimônio é tão vasta e, por vezes, tem sido deixado de lado, né? E é algo que é de todos, que às vezes o que é de todos, o que é comum, é o mais esquecido, né? Com frequência isso acontece, então a necessidade de eventos como esse que tragam para a mesa de debate mesmo a importância do patrimônio, mas não só a importância, porque falar que importa, isso aí é um denominador comum, todos nós sabemos que importa, mas o que podemos fazer para preservar efetivamente, para cuidar do que é bem comum, qual é a responsabilidade de cada um individualmente, qual é a responsabilidade das instituições. Eu fiquei pensando também aqui, eu não tive a oportunidade de falar, mas a Camila colocou essa questão muito bem dos documentos digitais, mas é algo que a gente discute muito pouco, pelo menos eu não vi nenhuma live, né, neste momento em que vivemos, sobre o patrimônio bibliográfico digitais, e alguns conceitos que, às vezes, para a gente que trabalha com documentação, com arquivos, são importantes, né? O conceito de original, de obra acabada, de preservação, o que seria raridade para um patrimônio digital, né? Por isso que eu falo, eu encerro a fala hoje aqui com um gostinho de quero mais e com a expectativa que esse tema possa ser retomado em algum momento muito breve. Obrigada pelo convite, obrigada por dividir a mesa com a Camila, com a Isabel, com o Stanley, pessoas assim tão atuantes, né, nesse meio da preservação documental. Preciso dizer que eu também já aprendi muito, né? E agradeço também as perguntas do público aí, que foram ótimas, super pertinentes, e nos ajudam no processo de reflexão e de construção do conhecimento, né? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a participação de todos, né? A Eliana aqui mandando os parabéns, abraço, Eliana. Obrigado, Camila, obrigado, Isabel, obrigado, Sônia. Acho que a gente, em nome do LP,
agradeço a participação das 3 instituições representadas. Esse ciclo não é uma organização única do Instituto, o Arquivo Público do Estado tem nos ajudado bastante, a Unesp também, e a FESP também, nessa parceria desse evento que tem tido boa repercussão e tem tido um retorno bem positivo por parte de quem participa, dando conta de temáticas amplas no guarda-chuva, né, de diálogos informacionais. Né? Eu chamo para vocês para o próximo evento, tá? O próximo evento que temos, ele vai ter a temática da memória institucional, né? Ele que vai, para a gente poder fazer em novembro, né? No dia 9 de novembro de 2020, memória institucional, teremos novamente representantes do Arquivo Público do Estado e da FESP e da Unesp, né? Teremos a Márcia Pazin, que ajudou a gente a pensar esse evento, teremos a Simone Fernandes e teremos o Marcelo Quintanilha, né? Teremos esses profissionais aqui debatendo com a gente a memória institucional. Bom, a gente agradece o apoio, agradeço a participação de todos, tá? Tem aqui um lembretezinho para presença e certificação, tá? Aqui na tela de vocês, e mais uma vez obrigado, tá? Nos vemos no dia 9 de novembro. Obrigado a todos.